Flamengo 2, Bayern 4. O Flamengo realmente conseguiu jogar de igual para igual? Vamos entender agora o porquê o Flamengo levou 4 gols nessa partida. Eu sou o William Borges, esse é o Visão para Jogo e hoje falaremos sobre o Flamengo, que fez uma boa campanha no Mundial de Clubes, mas foi eliminado por um adversário muito forte, que foi o Bayern de Munique, um adversário que pressiona muito a marcação e isso dificultou bastante para a equipe do Flamengo. Eu estou aqui com o Matheus Santana, fez o estudo da pressão do Bayern de Munique e vai passar para a gente o que aconteceu para o Flamengo ser eliminado, apesar de fazer um jogo duro para o Bayern de Munique, mas controlado de certa forma até pelo placar desde o início da partida. Essa pergunta que você faz no início é complicado de responder, viu? Se jogou de igual para igual ou não. Porque se jogar de igual para igual for colocar o Bayern sob as dificuldades que o Bayern colocou o Flamengo, aí de fato a resposta é não. Porque o Flamengo conseguiu em alguns momentos dificultar para o Bayern, né? Jogou com a sua identidade, da forma como é esse DNA do time do Flamengo. Um time de jogar com a bola de fato, tentar pressionar o seu adversário. Mas, cara, quando você pega uma seleção do mundo, como é o Bayern de Munique, realmente fica muito complicado, né? Você tentar bater de frente de fato. Então o Flamengo sai de cabeça erguida. Mas é um jogo que é difícil dizer. Fugiu da minha resposta. Não fugi. É difícil dizer que jogou de igual para igual, tá? Mas o Flamengo competiu, conseguiu dificultar em vários momentos para o Bayern de Munique. O cenário ficou muito complicado, né? A partir do momento que você toma 2 gols com menos de 10 minutos, é a partida inteira você correndo atrás do placar, você precisando se expor mais e, naturalmente, deixando mais espaço. Por mais que o Flamengo entrou na partida com a característica, de manter sua característica de jogar de igual para igual, de jogar com a bola no pé, sem abdicar de jogar, a partir do momento que você toma um gol tão cedo, você precisa correr atrás, você vai deixar espaço. E condicionou totalmente, né, meu? Condicionou a partida. Mudou a partida de fato e, assim, teve um pouco de azar, tá? Gol contra do Pulgar logo no começo, né? A gente pode falar de um erro técnico até, de pular ali, cabecear a bola para trás. Aconteceu também no escanteio, que gerou uma série de escanteios, né? Não foi o primeiro escanteio, mas foi um chutão do Rossi no Pulgar, que daí gerou um lance que gerou o escanteio. Aí na continuação dos escanteios foi o gol contra. Parecia até um pouco nervoso no início da partida ali, o Flamengo, e talvez isso atrapalhou um pouco, mas enfim. Foram alguns erros, mas muito forçados, por causa que tem uma máquina do outro lado. Não à toa a gente chamou o Bayern de Munique de rolo compressor aqui no nosso guia do Mundial, né? Porque de fato é. É que vale ressaltar que não é só o Flamengo errou na saída de bola. Não, tinha um outro time muito bom que faz uma pressão excelente e condicionou muitas vezes o erro do Flamengo. Mas antes de você entrar na análise, eu queria pedir para você que está nos assistindo, curte o nosso trabalho, compartilha. Tem a opção hypar aqui, se você puder hypar também. E divulga com os amigos, que isso ajuda muito a divulgar ainda mais o nosso trabalho. O YouTube assim entende que nosso conteúdo é bom para chegar cada vez mais longe. Pessoal, tem uma playlist do Flamengo aqui no nosso canal, tá? Com todas as análises, você é muito bem-vindo. Dá essa moral, se inscreve aqui e comenta também, já comenta aí qual foi sua visão dessa partida. A gente quer escutar o torcedor, né? Pra ver se vai de encontro com o que a gente pensou da partida também. Então comenta aqui a sua opinião. Tem análise de algumas partidas, todas do Mundial, tem análise do Arrasca, tem análise do Pedro, do Wallace Ian. Tem mais algumas outras que eu posso estar até esquecendo, mas do Jorginho mesmo, né? Do Jorginho, do Carrascal, que talvez feche com o Flamengo. Talvez feche. A gente já se antecipou, né? Trouxe a análise do Carrascal para você entender como é que joga o Carrascal. Vamos para a análise, viu? Porque é importante a gente já começar nesse frame para mostrar como é que o Bayern de Munique é um rolo compressor de fato sem bola, né? Porque é um time que marca você e empurra você para o seu campo, né? Até saiu da tela aqui no momento que a gente ia começar o vídeo, mas já voltamos aqui, tá? Porque falha técnica, mas tá tudo certo. Não, tudo certo. Isso aí faz parte do nosso programa aqui também, ó. O Bayern de Munique é um time que pressiona você, empurra você para trás bastante, tá? Com muita facilidade. Por quê? São vários encaixes individuais, como a gente já citou aqui no Guia do Mundial, como eu já falei, e é um time que não deixa você sair jogando com tranquilidade, tá? Olha onde está a primeira linha de marcação do Bayern, né? Os jogadores sempre correndo para frente, tentando forçar os seus erros e já vê que os encaixes individuais já vão acontecendo, né? Então, assim, é muito difícil para o Flamengo conseguir sair de uma situação dessa, por mais que tenha muita qualidade. De igual para igual, né? Você percebe, tem 4 jogadores do Flamengo no lance e 4 jogadores do Bayern Munique fazendo esse abafo. Exatamente. E o Flamengo até consegue, tá? Sair dessa pressão inicial com um pouco de qualidade. Quando chega na hora de dar o passe final ali para sair, acaba acontecendo um erro do Wesley, né? Mas foi um erro novamente, tá? Forçado. Olha onde estava a marcação, né? Se eu não me engano, é o Stanisic que tá ali, que saltou a linha para fazer... jogou pela esquerda, né? Exatamente, jogou de lateral esquerdo, né? Ele que é zagueiro, mas saltou a linha para fazer essa pressão no Wesley. Então, cara, lateral esquerdo, onde ele estava, né? Então mostra como o Bayern não deixa o seu adversário respirar. E a parte negativa, talvez, desse DNA do Flamengo de sair tocando, é que daí em situações como essa, talvez o chutão, se livrar da bola, a gente vai até falar melhor, porque tem lances mais específicos disso, poderiam fazer mais sentido para você se livrar. Eu entendo que você tem por característica, mas em determinados momentos, às vezes,
é melhor você se livrar e arrumar teu time do que perder ela nesse setor do campo. Em algum momento é algo que tem que ser feito, né, Will? De fato, você fica sem alternativas, aí é mais fácil você quebrar uma bola. Tá, a gente mostra mais uma vez o Bayern de Munique saindo com uma construção de pé em pé, tá? E a gente mostra como o Flamengo também tentou pressionar o Bayern de Munique em várias situações. Linha alta, né? Linha alta. Você vê o movimento aqui, cara, é o Arrascaeta e o Luiz Araújo. Eles vão sair juntos para tentar abafar essa saída de bola do Bayern. Só que aí, cara, tecnicamente o time do Bayern é muito acima. Você vê como rapidamente já saiu da pressão, já chegou no Olise. E aí quando o Olise tem essa situação, já é uma situação de 4+1 para 5 jogadores do Bayern, tá? Então é o Bayern empurrando essa última linha do Flamengo de novo e saiu muito rápido dessa pressão inicial alta Além do de Flamengo. ter 2 jogadores nas pontas, né, como Olise e Coman, que são muito bons num contra um. Então, mesmo que eles estejam marcados, eles têm esse poder individual, né, de ir para um contra um, de ir pro embate e conseguir muitas vezes o drible. E assim, é aquilo que eu falei, é uma seleção mundial, né, cara? Então é muito complicado. O Bayern tem um poder financeiro e atrativo, de fato, como marca, que chama a atenção de qualquer jogador. E o Flamengo teve alguns vacilos, como, por exemplo, mais um desse do Wesley, né? Essa jogada acabou não dando muita coisa, mas mostrou como o Bayern consegue sair rapidamente de uma pressão e já transformar isso numa vantagem no campo de ataque, tá? O Flamengo tentou, em algumas situações, repetir esse tipo de pressão, mas você vê como o Bayern de Munique não foge também a sua característica, tá? Se o Flamengo, pelo seu lado, é claro, tem um DNA ofensivo, o Bayern de Munique também sai jogando com a bola no pé e cara, isso aí é o Bayern de Munique que a gente conhece já há muitos anos, né? Tem essa filosofia, principalmente do momento que chegou o Pepe Guardiola, né, que mudou a chavinha ali, o Bayern de Munique vem desde então, e já vinha antes também, né, porque já tinha um super time, mas ainda mais depois do Pepe Guardiola fazendo esse tipo de jogo, porque tem também o Manuel Neuer no gol, tem jogadores muito bons ali na defesa com a bola no pé, né? Desculpa te interromper, mas jogadores com características para isso, como você citou até mesmo do goleiro, mas a gente percebe que no campeonato alemão o Bayern é extremamente superior. Então, naturalmente, você vai ter um time que toca a bola, que obriga o seu adversário a ficar mais defensivo e você tem a posse de bola durante toda a partida. Todos os jogos o Bayern de Munique é favorito no campeonato alemão, geralmente. Raras exceções, como foi recentemente que o Bayer Leverkusen conseguiu o título. Então, naturalmente, eles têm esse toque de bola porque eles jogam pra cima todas as partidas. E só pra gente trazer um detalhe, né? O Bayern nessa partida teve 8 finalizações, tá? No campeonato alemão, o Bayern tem em média 19. Na Champions League tem 20. Então você mostra o poder desse time do Bayern de Munique, né? E o Flamengo conseguiu dificultar também as ações do Bayern. 8 finalizações e 4 gols. Né? Tudo bem, um gol não foi de finalização deles, mas... Foi um gol contra, né? Mas de fato mostra também a qualidade dos jogadores, né? Mas aqui, como você citou, 6 jogadores do Flamengo nessa pressão. E você vê que pressiona, né? Bem no campo, e assim, no campo do setor esquerdo do Bayern, é uma pressão bem feita. Que força o Stanisic a quebrar essa bola. E aí o Flamengo também consegue recuperar em algumas situações, né? Você vê que foi uma situação onde começa ali o Bayern tentando sair jogando e fez o que o Flamengo não fez, deu um chutão. Foi um chutão que não foi dos melhores? Foi, mas tirou o perigo dali, né? Talvez faltou isso de fato pro Flamengo em algum momento. A gente tem aqui mais uma situação, Will, em que a gente mostra as linhas do Bayern bem altas, né? 5 jogadores aqui, apertando. E bem no momento, cara, e aí a gente fala, o Bayern dificultou e dificultou bastante, induziu o Flamengo ao erro, é verdade. Dá uma olhada nesse lance, cara, esse é o lance que o Rossi vai tentar sair jogando, ele vai chutar a bola no pulgar. É o lance que eu falei na entrada ali, que daí gera o escanteio. Exatamente. E aí você vê como aqui desencaixou, tá? Tá o Coman aqui no cantinho e o Gnabry, em vez de ficar no pulgar, ele dobra no Coman e o Coman fica sem entender. Eu até circulei em volta do campo porque ele faz um gesto aqui. O que você está fazendo, cara? Né? Ele estava vendo, saindo do marcador ali e deixando essa linha de passe livre para o Rossi encontrar o pulgar. E aí o Rossi acaba tomando uma decisão equivocada. Ele chuta a bola no pulgar. E aí o Bayern já sai de uma situação onde não conseguiria recuperar a bola para uma situação onde a bola é recuperada na frente do gol ali, né? E aí já coloca também a defesa do Flamengo toda bagunçada, né? E você tem 5 jogadores do Bayern também ali contra uma defesa bagunçada de 6 jogadores do Flamengo, mas tá bagunçada, né? E aí você vê que vai conseguir gerar esse escanteio, que foi um leve desvio, né? Triscou ali, né? E daí foi a sequência dos 2 escanteios com um gol contra do pulgar ali, né? De cabeça. E aí já deu uma complicada no jogo. Continuando, né? Isso foi logo no começo da partida, a gente tentando mostrar como no início foi difícil, né? E daí você até falou da questão do nervosismo, né? Eu também achei que o Flamengo entrou um pouco nervoso. Mas porque viu que estava muito difícil para tentar manter o seu estilo e mesmo assim tentou. E aí começou a ficar nervoso porque não estava dando. Porque diferente da partida contra o Chelsea, que tomou o gol antes, saiu, né, atrás do placar, mas o Flamengo estava melhor, o Flamengo estava mostrando o seu DNA. Nessa partida, desde o início, já sentiu uma pressão. Até porque eu acho times diferentes. Acho o Bayern muito superior ao Chelsea. Mas, sem dúvida. Partindo do princípio que o seu nível de enfrentamento maior tinha sido o Chelsea até o momento, e de fato foi uma baita partida do Flamengo, eu acho que esperava que poderia ser similar a algumas situações, e de fato, desde o início, o Bayern já mostrou essa pressão muito bem feita.
E aí mais um lance, mais um frame, né, Will? Onde a gente vê os jogadores do Flamengo até não tão tão bem ordenados, distribuídos ali no campo, mas a linha de jogadores do Bayern tá mantida, né? Esses 4 jogadores, mais o Harry Kane na frente, dificultando essa saída de bola. E de fato você vê que é uma marcação também individualizada, né? Você vê que o Laimer aqui, ele segue o Luiz Araújo e são jogadores ali que fazem perseguições individuais e daí forçam essa bola a ser mal atravessada, né? E ela já volta para o Bayern de Munique, volta para o Stanisic. E aí o Flamengo tentava ser jogando, não conseguia por causa da pressão muito alta do Bayern, o Bayern recuperava e conseguia, tecnicamente, se impor, né? O Bayern com a bola no pé é um time que joga muito fácil. E aqui a gente fala novamente, tá? Desses encaixes, viu, Will? Tá tudo encaixadinho, cara. É um time que tá 6 avançando na jogadores. marcação, 1 para 1. Todo mundo aqui marcado. Então dificulta muito a situação para o Flamengo. E aí foi o que, de fato, o Flamengo não soube lidar também. De novo, tá? Uma bola que cai no pé do Léo Ortiz, ele tenta sair jogando, já entrega aqui. Que tem muita qualidade no passe, diga-se de passagem. O Léo Ortiz é um zagueiro. Até o Léo Ortiz Melhor é do Brasil, né? Jogador que a gente fez um vídeo aqui muito exaltando essa capacidade de passe, não é nem na questão da marcação, capacidade de passe, capacidade de quebrar linha que ele tem, mas com essa pressão extremamente bem feita, vai errar também. Até pra ele, né? E no vídeo de análise do Léo Ortiz, a gente colocou zagueiro camisa 10. Porque, de fato, ele é um cara que arma o time da defesa, né? E assim, aqui foi uma situação muito complicada, porque o Bayern de Munique estava encaixadinho e aqui não tinha muito pra onde correr. Aqui era o momento de você levantar a cabeça e dar um chutão, forçar essa bola lá na frente pra brigar e tentar avançar o seu time. E aí, de fato, o Flamengo não fugiu da sua característica, tentou insistir nesse ponto de sair jogando e acabou entregando uma situação ali pra equipe do Bayern de Munique, né? Você vê que até não foi tão bem aproveitada num primeiro momento, mas você vê como o Bayern também recupera rápido essa bola, né? Olha os jogadores do Bayern pressionando, né? O perde pressiona é muito... Perde pressiona muito bem feito, cara. A bola vai para um lado, vai para o outro, os jogadores já estão ali. E aí, quando o Flamengo tenta voltar essa jogada, já tá tudo muito bem orientado, muito bem posicionado. Você vê que aqui no momento é o Stanisic orientando o Coman, fazendo um sinal para ele. Vai, cara, vai pro jogador de cima que eu vou subir a pressão também. E é o que acontece aqui nessa jogada, tá? O Pulgar vai inverter essa bola, o Coman sobe, essa marcação já encaixa no meio, já encaixa o Stanisic aqui, e você vê que o movimento é sempre de pressão, de pressionar. Você não vê os jogadores parados ou voltando para trás. É sempre esse movimento de pressão. Então é o que acontece aqui de novo. E vai dificultar muito pro Flamengo esse tipo de situação. Até consegue sair com um bom passe do Gerson ali, mas de novo, força uma bola e ela já volta pro Bayern de Munique. Então foi muito complicado pro Flamengo, cara. De novo, a gente fala de qualidade técnica, né? E por que a gente fala que o Flamengo, que o Bayern de Munique é uma seleção mundial? A virada de bola do Goretzka pro Olise aqui foi uma virada de bola espetacular. Eu domínio do meu querido aqui, né? Dominando o peito, amacia no chão ali, já sai fazendo uma tabela, acaba errando o passe. E aí o Pulgar vai tentar sair jogando no momento em que o Arrascaeta tá de costas, grudado na marcação aqui com o Pamecano. E aí já fica muito complicado pro Arrascaeta, que não é um jogador de sustentar, físico, né? Pra ele tentar fazer alguma coisa nesse tipo de situação. Ele vai pro combate, ele tenta sair jogando, demora um pouquinho, ninguém aparece pra ele, ele perde, e aí já acontece o segundo gol, que é até uma fatalidade, né? Bate aqui no Léo Pereira, né? Mas de fato, mais um chute que mostra a qualidade desse time do Bayern de Munique, né? A questão é que a partir do momento que você perde a bola naquele local, você já gera uma situação. E daí o Harry Kane com espaço, porque a tua defesa tá desarrumada. Aí você pega o Harry Kane, que tem uma capacidade absurda de finalização. Com espaço ali pra finalizar, deu no que deu. E assim, é uma sequência de lances que mostram muita qualidade desse time, né? Virada do Goretzka, domínio do Olise, vai pra cima, a bola sobra. Pressão do Pressão Pamecano. depois do Pamecano, do time todo ali fechando em bloco. Você força o Arrascaeta o erro. E depois tem a finalização do Harry Kane, que é espetacular, cara. O Harry Kane mostrou nas 2 finalizações de gol que ele teve, porque ele é um jogador top mundial, né? Ele não precisa nem olhar pro gol, cara. E uma com a direita e outra com a esquerda. Uma com a direita e outra com a esquerda. E assim, bolas no cantinho, essa pega na trave e entra. Então, assim, é um nível espetacular desse time do Bayern de Munique. É muito difícil competir mesmo, cara. Então, assim, mais uma situação que a gente mostra jogadores, principalmente no meio de campo aqui, né? Sempre sufocados ali pela marcação do Bayern de Munique, tá? Vou até deixar esse lance correr um pouquinho pra gente mostrar que o Alexandre fica sem saída, né? E aí ele tem que forçar uma bola. E de novo, o Luiz Araújo foi bem no jogo, tá? Ele teve o erro ali no gol que a gente vai mostrar daqui a pouco, mas ele fez um baita no jogo, cara. Competiu bastante e... Cara, não tinha muita saída, tá? Nessa tentativa de sair do jogo, você vê como a marcação tá individualizada, tá encaixada, não vai ter muito escapatório pro Flamengo, porque são jogadores do Bayern de Munique que são muito fortes fisicamente, tem uma leitura de jogo, assim, acima da média, tem um time muito bem treinado, muito bem orientado, já é um time que joga junto há muito tempo, e tecnicamente os caras são muito acima. Então é complicado, viu, Will? Você tem que, de fato, achar soluções ali, e é difícil, tá? E agora a gente vê mais uma situação do Bayern de Munique para finalizar esse vídeo, né? A gente mostra que o Alan já estava na partida, ele quem desce para fazer uma linha de 5 ali para tentar coibir essa superioridade numérica, né? Inclusive o Pulgar se machucou, né? Uma lenda aí, o Pulgar talvez desfalque o Flamengo por algum tempo aí, se machucou no primeiro tempo, acho que se não me engano, fraturou, não lembro o que ele fraturou, mas
Foi Pode no ter pé ali, uma né? lesão muito séria aí para restante do ano. Essa de fato é uma péssima notícia, né? Mas o Alan também entrou bem na partida, eu gostei da entrada dele. E aqui você vê, cara, como foi um passe errado. Luiz Como Araújo foi um fazendo passe... a recomposição e ajudando na marcação. Dá uma olhada no Musiala, tá? Ele que erra o passe e ele... Na verdade não é ele, é o Sané que sai da outra ponta lá e vem pro meio aqui para tentar recuperar. O Luiz Araújo, ele desceu para ajudar na marcação, como você falou. E aqui, cara, em poucos segundos ele tava sozinho e já ficou sem saída. Olha quantos jogadores estão perto dele ali. E já forçam ele ao erro. Ele poderia É isso que eu quero chamar a atenção. Pode ter falar. feito outra coisa, né? Mas ele tentou sair jogando. Se fosse um jogo, cara, no Campeonato Brasileiro, ele ia sair jogando. O que eu acho, só que ele botou muito em risco, porque a partir do momento, tava 3-2 nesse momento. Então você ainda estava extremamente vivo na partida, porque um gol de diferença a qualquer momento você pode empatar. Você está cercado por praticamente 4 jogadores. É muito difícil de você ir para esse embate nessa região do campo e você conseguir, né, continuar com a bola. E a partir do momento que você perde a bola, a defesa tá aberta, tem um rombo ali. E é isso que vai acontecer no lance. Ele poderia ter se livrado da bola. Ali não tinha condição dele ir para cima de 4 jogadores. E aí a bola cai no pé. De novo, né? O Bayern consegue recuperar, até antes da finalização, o Bayern consegue recuperar quantas jogadas que a gente viu recuperando nessa faixa do campo, né? Nessa faixa já quase final ali do campo, né? Então, cara, você recuperar a bola nesse setor fica muito fácil. E aí, de novo, nesse erro do Luiz Araújo, né? Que poderia ter dado um chutão ou tentado forçar um passe por cima ali. E é O engraçado Bayern que daí recupera. 2 jogadores saíram para marcar o lado e daí o Harry Kane ficou completamente livre por dentro. Tentaram fechar o passe aberto, né? Aqui. E acabaram esquecendo do Harry Kane ali. E, de fato, esquecer do Harry Kane não dá, né, cara? Então, mostra... De novo, tá? Eu insisto. O Flamengo, se jogar de igual para igual, for fazer com o Bayern de Munique o que o Bayern fez com o Flamengo, aí, de fato, não aconteceu. A gente até não trouxe aqui os lances que o Flamengo conseguiu, saiu da pressão, né? Como, por exemplo, o gol do Gerson, um lance em que o Luiz Araújo quase faz o gol, o Neuer faz uma defesaça. Porque o que a gente quis mostrar no vídeo, principalmente, é o que resultou na vitória do Bayern, que foi essa pressão. Obviamente, o Flamengo conseguiu ter alguns encaixes, como foram essas chances que eu comentei. Conseguiu fazer 2 gols no Bayern de Munique, mas a pressão é muito bem feita, é um time muito forte. O Flamengo deu muito azar, inclusive, no chaveamento ali, né? Deu. Porque o Bayern de Munique era para classificar em primeiro e agora o adversário era para ser o Benfica, que eu acho que o Flamengo passaria o carro, inclusive. Mas o Bayern de Munique é muito forte, é um jogo muito difícil. Na verdade é pelo mérito total do Bayern, né? O Flamengo cometeu alguns equívocos forçados pelo Bayern de Munique. Poderia, que nem nesse lance do Luiz Araújo que a gente citou, até o do Rossi no primeiro tempo lá que gera os escanteios, ter tomado outro tipo de decisão. Mas tá no pacote, cara. Às vezes você vai tentar manter o seu DNA, sair jogando e os erros vão acontecer, né? Então isso faz parte. Agora, contra um time contra o Bayern de Munique, né, como o Bayern de Munique, se você errar, cara, ele vai te punir, né? É um time que vai te punir. Então, assim... Letal, né? É letal, é letal. E, de fato, a gente queria mostrar nesse vídeo mesmo por que o Flamengo sofreu os 4 gols, né? E foi, de fato, por conta desse rolo compressor que é o Bayern de Munique. Mas o Flamengo conseguiu, em alguns momentos, sair como você trouxe. Teve a chance do Luiz Araújo, que o Neuer fez uma defesa espetacular. Em alguns momentos, o Flamengo teve mais a bola, o Bayern sentou um pouquinho, o Flamengo conseguiu ali fazer até o gol com o Gerson mesmo. Enfim, teve situações, até o pênalti no segundo tempo, né? Veio no momento que o Flamengo estava no campo de ataque, pressionando. O Flamengo tem que sair de cabeça erguida, cara. Tem que se orgulhar do jogo. Mas acabou, que bater de frente com esse time é muito complicado. Isso que eu ia destacar, porque assim, a campanha é muito boa, né? Vale destacar, você faz uma primeira fase muito boa e assim, perder para o Bayern não é demérito algum, né? Então vale destacar que a participação do Flamengo foi muito boa. Obviamente o torcedor gostaria de um pouco a mais, gostaria de continuar na competição, mas eu acho que sai de cabeça erguida porque o adversário era muito forte. Sem dúvida, primeira fase espetacular, uma vitória sobre o Chelsea histórica. E agora contra o Bayern, de fato, aí não tinha como. Faz parte, tá no pacote. Batido martelo sobre Flamengo e Bayern. Chega muito forte pro Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, viu? Natural, como sempre. Natural, como sempre. E você, torcedor do Mengão, o que você achou dessa análise? Comenta aqui, divulga nosso trabalho, curte, se inscreve, isso é extremamente importante pra gente. Lembra bem do nome do nosso canal, OWTV. E lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Prometrics, o centro de inteligência do futebol. Mais uma vez eu peço para você, comenta aqui, se tiver algum jogador do Flamengo que você queira que a gente faça análise, alguma possível contratação, comenta aqui que a gente vai atrás. Até o próximo vídeo.